A gente aprende muita coisa, né? As mamães aprendem muita coisa. Então, na hora de colocar em prática é que vão surgir várias dúvidas. Na hora de colocar em prática é que a gente vai ver que muitas vezes o processo de aprendizado é diferente quando você vai colocar em prática. Então, por exemplo, eu vou falar para você assim, olha, deixa o quarto todo escuro. E aí você vai ficar na dúvida, mas será que a luz da babá eletrônica vai atrapalhar meu bebê a dormir? Será que isso? Será que aquilo? Temperatura? Então, na prática, é muito mais difícil, né? E acaba que a gente, às vezes, se pressiona, né? As mamães se pressionam muito a colocar, por exemplo, uma rotina bem estabelecida e acabam esquecendo de algumas coisas que são simples e básicas e que atrapalham muito a hora de colocar o bebê para dormir. E aqui eu vou falar para vocês hoje 5 erros, né, que vocês cometem, provavelmente muita mamãe comete, na hora de colocar o bebê para dormir. E que é passado desapercebido, assim, tá? E aí acaba que não adianta você tentar fazer uma rotina, estabelecer uma rotina, fazer uma boa alimentação, se aprofundar na teoria do apego. Não adianta nada disso se você não faz as coisas básicas, né? Se você está cometendo esses erros simples que eu vou falar aqui para vocês agora, tá certo? Bom, vamos começar então. O primeiro erro, meninas, que vocês cometem muito frequentemente, assim, que eu vejo muito no curso, vejo no consultório, é que vocês esquecem de se conectar com o bebê. A conexão com o bebê. Aí você me pergunta, como assim, doutora Lara? Conexão com o bebê, como assim? Muitas vezes vocês fazem cursos, vocês ficam neuróticas em colocar a organização da rotina, em não perder janela de sono, vocês ficam neuróticas para conseguir colocar o bebê para dormir de dia, e muitas vezes vocês esquecem de fazer coisas simples com o seu bebê, que vai te conectar mais a ele, e que vai ajudar muito quando a gente fala da teoria do apego. Então, seu bebê ele vai ficar muito seguro se ele estiver conectado a você. Então, muitas vezes, acaba que você fica lá, vou colocar para dormir. Então, a sua rotina se baseia em, o bebê acordou, você vai amamentar, você vai fazer uma atividade, e você vai colocar o bebê para dormir. E aí você quer colocar o bebê para dormir a qualquer custo. Você perde um pouco o time de observar realmente se o bebê está com sono, de observar o que o bebê quer naquele momento. E, às vezes, a janela de sono ela pode variar um pouco de um dia para o outro. Então, um dia que o bebê dormiu bem à noite, pode ser que durante o dia a janela fique um pouquinho maior. Você não precisa ter aquela rigidez, necessariamente, colocar o bebê para tirar a soneca naquele horário. Porque isso acaba deixando você neurótica, deixando o seu bebê sem conexão com você, e isso atrapalha. Não adianta você tentar colocar rotina para o seu bebê se você não estiver conectado com ele. Ele vai despertar por outros motivos. Ele vai despertar porque ele está com medo, porque ele está ansioso, porque ele está inseguro. Então, é preciso você confiar no processo e é preciso você ter essa conexão com o bebê, de perceber realmente, nossa, meu bebê geralmente tira a soneca por volta das 8, 8h30 da manhã. Mas hoje são 8 horas e ele está super tranquilo, tá brincando, tá feliz aqui comigo no tapetinho, eu vou esperar um pouquinho mais. Aí não, o que vocês fazem? Deu 8 horas, tá todo mundo doido. Ai não, 8 horas, peraí, hora de colocar o bebê para dormir. Aí começa o ritual, fazer a rotina do dia, o ritual do dia, e o bebê não tá com sono. O bebê tava feliz, o bebê tá feliz, o bebê tá tranquilo. E aí, você vai colocar o bebê para dormir nessa hora que ele ainda não tá com sono. Você perdeu o time aí, e aí o bebê vai lutar. Ele vai lutar contra a soneca, ele vai dar muita dificuldade, você vai ter muita dificuldade para conseguir colocar ele para dormir as sonecas. Você não vai conseguir, aí você vai ficar angustiada, a sua angústia passa pro bebê e vira aquela bola de neve, meninas, vira aquela bola de neve. Então, assim, foquem primeiro quando eu falo, assim, né, logo no começo, as primeiras lives que a gente faz aqui no começo do mês sobre o sono do bebê, eu sempre digo isso. Para você, primeiro passo para você ter um sucesso no sono do seu bebê é você conhecer o seu bebê. É você parar, olhar, identificar os sinais de sono do seu bebê, identificar quanto tempo o seu bebê consegue ficar acordado. Esse é o primeiro sucesso para você, né, conseguir colocar o bebê para dormir. E isso tem muito a ver com conexão. Quando você conhece, de fato, o seu bebê, você sabe quando ele está com sono, quando ele não está. Então, a conexão é o tempo todo, o tempo todo. Não fica com a rotina rígida, porque a rotina no primeiro ano de vida, ela nunca vai ser rígida. O tempo inteiro a gente vai estar modificando ela.
Então, foca nessa conexão, conversa com seu bebê, fala que você está cansada, conversa, filho, mamãe está cansada, você está acordando muito de noite, o que é que está acontecendo? Mamãe está aqui do seu lado, não precisa disso. A gente acha que é besteira, né? Quando eu falo isso, muitas mães eu sei que me escutam, mas não fazem isso. Acham que é besteira, que o bebê não entende nada, que não dá para que isso. Isso aí é coisa de, essa galera que fica falando coisas bonitas na internet, e aí não faz. E isso faz total diferença. E eu vou contar até o caso da Mariana, não sei nem se ela está aqui assistindo essa live hoje. Mariana me contou na segunda-feira, domingo, que ela estava tendo muita dificuldade para colocar o seu bebê para dormir. Mariana é aluna da turma 1. Muita dificuldade, a bebezinha dela está com 9 meses, tá acordando muito. E já há um tempo já, fez o curso, assistiu às aulas, pegou assessoria, e ela não conseguia fazer a bebê dormir de jeito nenhum. Uma rotina do dia bem estabelecida, com boas sonecas, mas ela acordava muito. E aí, ela teve um time, ela parou assim, para ver que ela não estava conectada com o bebê dela, que ela estava naquela luta, naquela briga, para colocar soneca, para colocar isso, para colocar aquilo, e ela desconectou. Ela disse que quando ela via Maria, que é a bebê, Maria só queria mamar. Ela meio que queria compensar a falta da mãe ali no peito. Ela queria compensar todo o cansaço da mãe, todo o estresse de voltar ao trabalho, de dar plantão, etc. Ela compensava na mama. E quando ela teve esse time, que ela parou para perceber isso, ela voltou a se forçar, a se colocar no lugar de uma mãe que precisa se conectar com o bebê. Começou a conversar mais com Maria, explicar que ela está cansada, dizer que está tudo bem, que se Maria acordasse 10 vezes à noite, que estava tudo bem, que ela ia estar ali prontamente para ajudar ela, etc, etc, etc. Resumo da ópera, meninas. No primeiro dia que ela teve essa conversa com um bebê de 8 meses, a filha dela passou de, 7, 8 despertares para apenas 2. Que para ela foi, assim, uma vitória enorme. Né? Eu sempre digo, vamos comemorar as pequenas vitórias, porque são das pequenas vitórias que vão vir as grandes vitórias. Então, isso não é brincadeira. Quando eu falo isso, que tem que se conectar com o bebê, que tem que conhecer o bebê, que tem que manter a tranquilidade, respirar fundo, não passar ansiedade para o bebê, isso não é brincadeira, não é porque eu quero falar coisas bonitas na internet, não é verdade. Eu vejo isso muito nítido, tanto no consultório quanto no curso de sono. Quanto mais tranquila é a mãe, quanto mais ela aceita e faz acontecer. Eu aceito que o meu bebê precisa de mim, algumas vezes à noite, e eu vou fazer com que ele não precise de mim. Eu vou fazer com que ele se sinta seguro a ponto de não precisar de mim. Pronto, é o que você precisa. Então, você aceita. Você vai acordar quantas vezes forem necessárias, porque você aceitando ou não, você vai acordar. Não tem jeito, seu bebê acordou, você vai ter que acordar. Então, é muito melhor você aceitar isso, conversar com o bebê, tá tudo bem, e partir para um plano de ação para que o seu bebê não precise despertar tanto. Pronto, e aí esse plano de ação são todas as aulas que eu falo aqui, né? Tudo que você precisa aprender sobre sono, sobre ambiente, sobre ritual, enfim, né? E aí partir para o plano de ação. Mas esse erro é um erro muito, 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 muito comum. Recentemente eu falei com as meninas, esses dias também mandei um áudio para o grupo das mães, porque é muito comum, eu vejo que isso acontece demais, as mães não se conectam com o bebê. E aí não tem jeito do bebê dormir direito, porque você é o porto seguro do seu bebê. Se você não está conectado com ele não vai dormir. Ele vai querer ficar o tempo inteiro com você. Você é o porto seguro, é quem ele precisa. É quem vai acalentar, é quem vai dar tranquilidade. Então, se conecte, conexão, gente, com o bebê, conversa, tá? E brinca, olho no olho, não fica neurótica com o negócio da rotina. Tem que ter rotina, tem que observar a janela de sono, tem, mas não é para ser de forma neurótica, tá? Tem que realmente ter um olhar individualizado para o seu bebê, para aquele momento que vocês estão vivendo, né? Para aquela hora, certo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, para eu poder passar para o tópico número 2. Internet. Eu vou pedir, meninas, para vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês fazerem na caixinha. Porque tem muito comentário aqui, muita gente entrando, e aí acaba que eu não consigo pegar as perguntas por aqui, acabo me perdendo, tá? Então, façam as perguntinhas de vocês lá na caixinha aqui na interrogação. Então, vamos lá. Falamos, então, do primeiro erro, que é você não se conectar com o seu bebê. Vamos partir para o segundo erro. Sabe qual que é o segundo erro que as mães cometem muito frequente? Que eu também falo, na hora H ninguém faz.
Também acha que não precisa, que é besteira, que é. Anotem aí, vocês estão com papel e caneta na mão? Se vocês estiverem com papel e caneta na mão, anotem. Quem não tá, vai lá buscar, tá? Que isso vai ajudar e vocês vão esquecer depois disso aqui, dessas coisas que eu tô falando, e são essenciais para vocês conseguirem ter um sucesso aí no sono do bebê. Então, vamos lá. Primeiro erro, não se conectar com o bebê. Segundo erro que vocês cometem na hora de colocar o bebê para dormir. Vocês não dão bola para o ambiente de sono do bebê. A maioria. Você coloca um ninho, um charutinho, mas você não olha, você não faz o checklist lá de tudo do ambiente do bebê. Tudo, quando eu falo tudo, é tudo. E tem um ponto muito importante que muita gente deixa de lado, que é com relação à luminosidade. A maioria de vocês deixam uma luzinha acesa, um abajur, porque tem medo de ficar no escuro com o bebê, enfim. E aí essa luzinha atrapalha o bebê. Tenha certeza que atrapalha. O bebê tem que dormir no escuro, no breu. Quanto mais escuro, melhor. Outra coisa também, as pessoas às vezes têm cortina, até com blackout até. Só que o blackout às vezes é curto. E aí entra a fresta de luz por baixo, pelos lados. Aí dá 4h30 da manhã, a gente tá no verão. Aqui em Salvador tá amanhecendo mais ou menos esse horário. Aí antes de 5 da manhã já tá claro. Aí o bebê madruga e a mãe fica, meu bebê é madrugador, o que é que eu faço? Tem que fechar tudo, deixar o máximo que você puder, sem fresta de luz, tá? Tem gente que coloca cartolina preta, gente. Então, assim, tem vários jeitos de você fazer coisa de forma simples, né? Porque, às vezes, o prédio não permite que você coloque, por exemplo, um fumê na janela, né? O prédio não permite. Mas tem coisa simples. Cartolina preta. Recentemente, uma mãe do curso me falou. Foi viajar com a filhinha e aí levou pro hotel cartolina preta, colocou lá nas paredes, na janela, cartolina preta, que aí vai impedir que aquela luminosidade entre. Você vai colocar lá a cartolina em toda a janela, pronto. O dia que você quiser tirar, você tira, não precisa colar, você não vai colar, né? Você coloca lá preso com adesivinho e tudo. Pronto. Coisas simples que ajudam demais o bebê a prolongar o sono. Então, isso vocês fazem muito, muito errado na hora de colocar o bebê para dormir, que é com relação ao ambiente do sono. Então, a luminosidade, tanto de dia quanto de noite. Muita gente ainda coloca o bebê para dormir de dia no claro, tendo aquela errônea ideia de que durante o dia o bebê tem que dormir no claro e durante a noite o bebê tem que dormir no escuro. Isso não é verdade. O bebê também tem que tirar sonecas no escuro. O bebê também tem que tirar sonequinhas, né, na penumbra. Não precisa ser breu total, óbvio, porque é de dia, nem que você queira você vai conseguir, mas precisa sim ficar numa penumbra. Porque só assim o sono vai ser mais efetivo, né? Quando o bebê dorme no claro, a soneca não é efetiva. A gente já sabe que a luta contra as sonecas é uma luta de toda mãe. Toda mãe vai lutar contra as sonecas, né? Raríssimos são os bebês que não brigam para dormir de dia. Eles não querem dormir de dia, eles querem brincar, aproveitar. À medida que vão crescendo, isso vai melhorando. Mas, né, quanto menorzinho, mais eles lutam, mais eles brigam contra as sonecas. Então, se você não aproveita aquele momento que você lutou, conseguiu colocar seu bebê para dormir, aí você vai lá e coloca no claro, você está correndo, está nadando contra a maré, né? Está tendo toda aquela dificuldade e ainda assim não vai ser uma soneca efetiva, porque está sendo uma soneca no claro. Doutora Lari, mas e essa questão que o bebê tem que aprender a diferenciar o dia da noite, o recém-nascido, nanã? Tudo bem, o recém-nascido, realmente, às vezes ele troca muito o dia pela noite. E às vezes a gente acaba colocando mesmo o bebê para dormir de dia, no claro, né? Quando ele é recém-nascido mesmo, menos de um mês. Porque às vezes eles fazem essa inversão. Mas é só no primeiro mês, gente, assim, menos. Às vezes com 15 dias o bebê já entendeu, tá? E você pode colocar ele para dormir ali na penumbra, porque vai ser muito mais efetiva a sonequinha dele. Outra coisa de ambiente que as pessoas às vezes também não ligam muito, temperatura. Quem é que gosta de dormir no calor? Ou quem é que gosta de dormir sentindo frio? Ninguém. Se a gente se incomoda com calor e com frio, imagine o bebê. Então, a gente tem que estar atento realmente ar-condicionado tá ligado? Então, vai lá e olha se o bebê tá com a roupinha de frio, né? Tá aquecidinho, não está com as mãozinhas geladas, não tá com frio. Não tem ar-condicionado, tá ligado o ventilador, coloca o bebê para dormir bem fresquinho. Se o bebê sentir calor na madrugada, ele vai acordar. Então, não cometam esses erros, meninas, porque eu sei que vocês até sabem, mas na hora de colocar em prática, não coloca. A maioria vai lá, sempre tem alguma coisa ali no ambiente para ser ajustado, sempre tem. Uma luz, uma temperatura, uma roupinha que o bebê vai dormir,
né? Enfim, um aconchego na cama que o bebê não está tendo, sempre tem alguma coisa a ser ajustada. Então, sempre faça um checklist. O bebê está crescendo, faça um checklist de ambiente do sono sempre, tá? Número 3. Terceiro erro que vocês cometem muito na hora de colocar o bebê para dormir. Que tem até um pouco a ver lá com o primeiro erro que eu falei, com relação à conexão, que é o terceiro erro que vocês cometem demais é não observar os sinais de sono que o bebê dá. Gente, isso é clássico. Você faz uma rotina com o bebê e aí você quer que o bebê durma todo dia naquele horário. Ah, não, o bebê tá acordando 6 da manhã, então 7h30 ele vai dormir. O bebê dorme, sei lá, acordou 8 da manhã, a próxima soneca agora é 10h30. E aí você para de observar os sinais de sono do seu bebê. Então, meio que você já estabeleceu ali, você já viu que está funcionando. Ah, quando o meu bebê tira 3 ou 4 sonecas, o sono noturno fica muito melhor. Então, já sei que ele precisa tirar 3 ou 4 sonecas. E aí você fica correndo atrás daquilo ali durante o dia. Só que a gente não pode esquecer do conceito de rotina adaptada a cada fase da vida. Então, a cada fase, a cada mês que o bebê vai passando, a rotina precisa ser readaptada, porque lembrem que a janela de sono vai ficando cada vez maior. Lembrem que a janela de sono de um bebezinho de 1 mês é diferente de 2, que é diferente de 3, que é diferente de 4. Então, tem que ser readaptada a rotina o tempo todo. Você não pode querer fazer com que o seu bebê tire as mesmas sonecas que ele tirava com 4 meses, com 6. Não vai ser igual. Não vai. Então, por isso que é muito importante você estar sempre atenta aos sinais de sono do seu bebê. Quando você está atento aos sinais de sono, você consegue perceber nitidamente quando a janela está aumentando, quando o bebê está naquele período de transição das sonecas. Então, um dia dorme 4 sonecas, no outro dia dorme 3. Você começa a perceber que o bebê realmente está passando por aquela transição, que a janela de sono do bebê está mudando, e você consegue ver que os sinais de sono do bebê também podem mudar. Então, no começo, às vezes eles coçam o olho. Não, no começo mesmo da vida, eles ficam irritados, eles choram. Depois eles começam a coçar o olho, às vezes bocejar, né? Quando eles começam a andar, eles começam a cair, tropeçar quando tá com sono, ficam mais irritados, fazem mais birra, começam a gritar, chorar, fazer pirraça. Então, à medida que o bebê vai crescendo, os sinais de sono também vai mudando. Os sinais vão mudando, a janela de sono vai mudando. Então, você precisa estar o tempo inteiro atenta à rotina adaptada. Você não pode tentar fazer sua rotina com rigidez. Você não pode cometer esse erro de ignorar os sinais de sono do seu bebê. É um erro muito frequente. E é por isso que muitas vezes eu sempre falo, né, que eu particularmente acredito quando eu acredito que você vai ensinar o seu bebê a dormir se você tiver 2 coisas, que é a rotina adaptada, a teoria do apego, né, que são as bases até do curso, né, Sono e Rotina com Apego, que é o curso que eu explico a minha metodologia de ensinar o bebê a dormir. E eu sempre digo que para você ensinar o seu bebê a dormir, para você ter um sucesso no sono do seu bebê, você precisa de conhecimento. Então, você precisa saber os conceitos de janela, de sinais de sono. Você precisa estar presente para isso, para você conseguir identificar isso no seu bebê. Então, por exemplo, cair. Já teve várias mamães que falaram para mim, nossa, doutora Lara, eu não sabia que cair era um sinal de sono. E meu bebê agora está com 1 aninho, ele cai quando ele está com sono, e eu não sabia que isso era um sinal. Depois que a senhora falou, eu fiquei mais presente para isso, e eu consegui ajustar, perceber a janela de sono do meu bebê. Então, conhecimento é preciso. Então, eu sempre digo, fazer curso de sono é importante para vocês terem lá todos os conceitos, relembrarem, ter tudo na ordem, cronometrado, direitinho, organizado, organizar as gavetas da sua cabeça aí, né, com relação ao sono do bebê. Mas isso não basta só você ter o curso, né? Às vezes a gente desiste no meio do caminho, porque é puxado. Então, a assessoria vem para isso, para ajudar você a caminhar junto. Mas eu também não acredito que a assessoria sozinha vai funcionar. Eu sempre falo isso. Não adianta você fazer uma assessoria de sono hoje comigo. Hoje mesmo teve uma mãe que me perguntou aqui no direct. A senhora faz assessoria, doutora Lara, eu queria marcar para fazer assessoria de sono. Não adianta, gente, porque vocês precisam entender o conceito de rotina adaptada. O que eu falar para você fazer hoje com seu bebê de 4 meses, eu vou falar, faz isso, isso e isso com seu bebê hoje. Eu já entendi, a janela de sono está mais ou menos nesse horário, nesse tempo, ele precisa de 3 sonecas, pronto, pode fazer isso que o seu bebê vai dormir melhor. Pronto, o bebê pode até dormir melhor. Daqui 1 mês, o bebê não vai dormir mais bem.
daqui um mês, o bebê vai precisar de um reajuste na rotina dele, porque a rotina é adaptada, tá? Então, precisa ser adaptada essa rotina. Então, é por isso que eu falo, não adianta fazer só assessoria, não adianta só fazer só curso, acho que os dois funcionam muito bem, né? Se você tem uma assessoria 1 ano da sua vida, então, por exemplo, o curso Sonho e Rotina com Apego, a assessoria é pelo período que você tem o curso, período integral, o ano do seu bebê, que você tem uma pessoa ali que vai te dizer, ó, nesse momento reajuste isso aqui, vai lá e estuda tal módulo de novo. Isso é o sucesso do seu bebê. Então, nunca esqueçam do conceito de rotina adaptada. Estejam sempre atentas à janela de sono do seu bebê, aos sinais de sono que o seu bebê te dá. Não ignorem isso, não façam com rigidez, porque esse é um erro muito comum. E aí, não tem jeito. Algum momento o bebê vai dormir mal, porque em algum momento ele não vai estar tendo a rotina dele no formato que ele precisava, tá? Então, esse é o terceiro erro, vocês ignorarem, né, os sinais de sono e não entender o conceito de rotina adaptada. Isso é um erro muito frequente, muito comum e que, com certeza, em algum momento vai fazer com que o bebê durma mal, certo? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, que eu vi que algumas mamães falaram aqui. Amanda, como fazer para melhorar o sono? Bebê de 4 meses, dormindo 19h40, acorda 3. Mamar, demora para voltar a dormir. Quando volta, dorme pouco. Dorme quase às 5. Pois é, Amanda, provavelmente seu bebê está passando pela regressão de sono dos 4 meses. Provavelmente o seu bebê está precisando de que a rotina seja readaptada. Então, vê de dia, observa de novo os sinais de sono, observa de novo a janela de sono, tá? Porque provavelmente ele está precisando de uma readaptação aí na rotina, tá? E é muito comum nessa idade ter essa regressão de sono. A Isis está falando aqui que a rotina adaptada, essa foi a sacada recente aqui. Quando passamos por uma desestruturação da rotina em meio ao salto e nascimento de dentinhos, acrescentamos mais um tempo de brincadeiras e está funcionando. Muito bom, Isis. Obrigada por partilhar com as mamães, é isso mesmo. Então, você vê que às vezes é um simples momento a mais que você precisa passar com o seu bebê, é observar realmente se o bebê está com sono, se a janela não aumentou. Isso faz total diferença, tem que estar atento. Sim, Vanessa, com certeza. O curso vocês têm acesso à plataforma por 1 ano, tá? E a assessoria também. Então, a gente ajusta ali, manda o desafio, a gente vai reajustando a todo momento que for preciso, tá? Às vezes o bebê volta a dormir, tem meninas da turma 1, por exemplo, que o bebezinho já estava dormindo a noite inteira e agora está passando por períodos de salto, deu uma bagunçada na rotina. Eu peço de novo para mandar o desafio e eu respondo de novo com a assessoria, tá? Porque, assim, gente, nunca acreditem nesses cursos que falam para você que você vai aprender a colocar seu bebê para dormir e o seu bebê de 3 meses vai dormir a noite inteira, até para a vida inteira. Nunca vai acontecer isso. A realidade, a verdade é que a rotina do bebê precisa ser readaptada a todo momento. Então, um bebê que dorme a noite inteira desde os 3 meses de vida, se você perguntar para essa mãe, ele dorme a noite inteira desde os 3 meses de vida, ele nunca teve dias que ele dormiu mal? Eu tenho certeza que ela vai dizer para você que, claro que teve dias que ele dormiu mal. Claro, gente, são bebês, não são robôs, estão aprendendo a dormir, estão aprendendo a ter uma rotina, tá? Então, claro que vai dormir mal. E aí, nesse período que o bebê dorme mal, às vezes a mãe se desespera e faz um monte de coisa errada. Faz coisas que não gostaria, faz cama compartilhada que não gostaria, né? Começa a oferecer mamadeira na madrugada. E aí, quando você tem uma pessoa para te dizer, ó, tá tudo bem, é só uma fase, vamos só reajustar isso aqui que vai dar tudo certo, pronto. Você não faz muita coisa errada, né? E rapidamente o seu bebê volta a dormir, porque ele já aprendeu, você já ensinou, ele sabe, ele só tá precisando de um reajuste ali, tá? Bom, vamos então para o quarto item, né? O quarto erro que vocês cometem, muito comum, que também está linkado a esses outros itens que eu falei, que o quarto erro muito comum é você não identificar corretamente a janela de sono do bebê. E esse erro, meninas, é um erro que só você consegue corrigir. Não tem assessoria que vai fazer isso, não tem curso que vai fazer isso. Só quem vai conseguir identificar a janela de sono do seu bebê é você que está cuidando do seu bebê. Você é o cuidador, né? A babá, enfim, quem esteja cuidando do seu bebê. Quando você identifica mal a janela de sono, é uma guerra fazer o bebê tirar a soneca, uma guerra. Então, se o bebê ali deu uma coçadinha no olho, você achou que era sono, colocou para dormir e ele não tá com sono, ixi,
vai estressar você, vai estressar ele, vai estressar a casa inteira, porque ele não vai dormir. Então, esse é um erro muito comum e que é difícil realmente. Então, você precisa ter conhecimento para observar os sinais, para ver mais ou menos a janela de sono ali por faixa etária. Porque se você comete esse erro, você entra numa bola de neve, porque aí você fica um tempão tentando colocar o bebê para tirar a soneca, o bebê se estressa, o cortisol se eleva. Na hora que era para o bebê ter o sono e ir dormir, ele não vai ter mais sono, porque ele está com o cortisol alto, e vai ser aquela guerra, aquela bola de neve, o efeito vulcânico vai acontecer classicamente. Então, esse erro vocês não podem cometer. Vocês podem até cometer, mas vocês têm que corrigir. Vocês têm que correr atrás para aprender qual é a janela de sono do seu bebê, para ficar de olho qual será a janela de sono do bebê. Ontem eu estava vendo uns desafios das meninas do curso e tinha uma das mamães que me mandou o desafio de 7 dias. A hora que o bebê dormiu, que o bebê acordou, um bebezinho de 4 meses. Eu não consegui identificar a janela de sono. Todos os dias foram tão ruins. As sonecas eram de 10 minutos, de 20 minutos, de 15 minutos. Não tinha um padrão. Então, assim, eu falei para ela, ó, você tá cometendo um erro aí. E o bebê despertando 8 vezes na madrugada. Você tá cometendo um erro. Você não tá identificando direito a janela de sono do seu bebê. O seu bebê não deve estar com sono na hora que você tá colocando ele para dormir. Por isso, ele não dorme muito. Ele dorme 20 minutos, 30 minutos. O cortisol sobe. Quando é para ele estar com sono de novo, você não identificou, então ele passa do horário, vira efeito vulcânico e vira aquela bola de neve. Então, se o seu bebê é um bebezinho que não está tirando sonecas efetivas, tá? De pelo menos, gente, 40 minutos. Não vem com soneca de 20, 25 minutos, que não é efetiva. Se a partir de 40 minutos, se o bebê acorda bem da sonequinha, bem que eu digo, é feliz, brincando, sorrindo, não acorda estressado, uma sonequinha de 40 minutos pode ser efetiva. Tá? Agora, 20 minutos, 15 minutos, não é efetiva. Então, se você está fazendo, se o seu bebê está tirando várias sonequinhas de 15, 20 minutos durante o dia, você está errando na identificação da janela de sono do seu bebê. Você está colocando o seu bebê para dormir de forma que ele não está com sono, ou ele já passou no momento de estar com sono, e ele está em efeito vulcânico. E vira bola de neve. Não dorme de dia, não dorme de noite. Não dorme de dia, não dorme de noite. Mãe exausta, cansada, sem paciência, passando exaustão, falta de paciência e estresse para o bebê. É bola de neve mesmo, viu, gente? Precisa quebrar isso, quebrar esse ciclo, tá? Pronto. Soneca de 40 minutos aqui da Vanessa. E o bebê acorda mal, tem que prolongar essa soneca. Tem que prolongar. Seja no colo, seja no carrinho, seja ninando, seja mamando. Tem que prolongar. Se o seu bebê não dormir bem durante o dia, também não vai dormir bem durante a noite. Então, precisa ter esse ajuste. Você tem que focar nas sonecas da melhor maneira possível, a melhor maneira que você puder fazer o seu bebê dormir. Seja colo, sling, carrinho, mamando, não importa. Ele precisa dormir bem de dia para que ele consiga dormir bem à noite. O sono durante o dia é curto, é leve. O sono das sonecas, as sonequinhas, para conseguir o bebê dormir um ciclo de sono e renovar, ele precisa estar muito acolhido. Porque é muito curto, o ciclo de sono é 40 minutos e o soninho é muito leve durante o dia. É diferente da noite. Então, se você faz o seu bebê dormir bem durante o dia, seja no colo, mamando, muito provavelmente à noite você vai conseguir fazer ele dormir no bercinho dele e por várias horas seguidas, porque o sono da noite é diferente, é mais pesado. Carla está perguntando, como corrigimos o efeito vulcânico? Apenas focando na janela certa de sono? Exatamente, Carla. Efeito vulcânico é quando o seu bebezinho, ele não dormiu de dia, ele não conseguiu tirar as boas sonecas, e ele chega lá no final da tarde super estressado. Então, ele chora, ele berra. Esse momento do final da tarde, quando o bebê tem muitos esses estresses, antigamente o pessoal achava que isso era cólica. E aí falava, todos os dias, 5, 6 horas da tarde, meu bebê tem cólica. Isso não é cólica, isso é efeito vulcânico, é a hora da bruxa, é o bebê cansado, que não dormiu bem de dia. Como é que você vai fazer para quebrar esse efeito vulcânico? Um bebê que não dormiu bem de dia, você não vai conseguir fazer ele dormir bem à noite. Ele vai dormir mal, não tem jeito. Mas um bebê que dormiu mal à noite, você vai quebrar esse ciclo, você vai ajustar essa rotina durante o dia, para você quebrar essa bola de neve. Então, como é que você vai fazer? Você vai focar em identificar a janela de sono do seu bebê. O bebê acabou de acordar às 6 da manhã,
Foca em olhar, em observar. Tá ficando mais irritado, tá coçando mais o olho, tá querendo mamar mais, tá mais angustiado, é sono, vou tentar colocar para dormir. Tenha uma média, né, é bom você ter uma noção, né, por idade, mais ou menos, quanto é essa janela de sono. Por exemplo, um recém-nascido não vai conseguir ficar 3 horas acordado. Nunca, não vai. Se ele ficar 3 horas acordado, ele vai entrar em efeito vulcânico. Então, as janelas de sono, elas são variáveis. Um bebê de 1 mês pode ter a janela de sono de 1 hora, de 1h30. Outros podem ter de 40 minutos. Então, ela é variável, mas tem um padrão mais ou menos variável. Né? Não é uma coisa, um bebê de 1 mês não vai ficar 6 horas acordado, entendeu? Então é bom que você tenha esse conhecimento, mais ou menos, da janela de sono ideal por faixa etária, e você passe a olhar o seu bebê, para você identificar a janela de sono do seu bebê, certo? E aí você vai quebrar esse ciclo, porque você vai conseguir fazer o seu bebê dormir bem durante o dia. Quando você faz o bebê dormir bem durante o dia, você quebra o ciclo, você quebra o efeito vulcânico e o seu bebê passa a dormir bem à noite, tá bom? Soneca pode passar mais de 2 horas durante a tarde, isso depende muito da idade do bebê, tá? O recém-nascido, ele pode dormir mais de 2 horas, não tem problema. A janela de sono do recém-nascido é muito curta. Então, se a janela do recém-nascido é curtinha, se ele dormir, por exemplo, uma sonequinha de 5 até 5h30 da tarde, quando for 6h30, ele vai estar com sono. A janela de sono dele é de 1 hora, ele só consegue ficar 1 hora acordado. Então, se você... É diferente de um bebê de 6 meses, que já fica 3 horas acordado, por exemplo. Então, se você deixa o bebê tirar a soneca às 5 da tarde e acordar às 5h30, ele só vai querer dormir lá para 9 horas da noite. Então, isso depende da idade do bebê, tá? Da idade da janela de sono do bebê. Bom, vamos passar, então, para o último erro. Outro erro muito comum. O quinto e último erro, que vocês cometem muito, as mamães cometem demais, é não dar bola pros rituais. Então, vocês sabem que rituais são importantes, vocês sabem que é preciso fazer uma sequência de atividades, vocês já sabem tudo isso, eu já falei várias vezes, né? Praticamente todas as lives eu falo sobre isso, mas vocês ignoram na hora de colocar em prática, não colocam, não criam um ritual. Aí um dia quer fazer o bebê dormir na sala, no outro dia quer fazer o bebê dormir na rede, no outro dia quer fazer o bebê dormir, sei lá, na cama. É preciso ter ritual da soneca, não só o ritual da noite, precisa ter ritual da soneca para o seu bebê entender a hora que ele vai descansar. A mesma música que você canta, o mesmo lugar para dormir, o mesmo ambiente de sono. Então, assim, precisa ter ritual, gente. Se não tem ritual, vocês estão pecando, vocês estão cometendo erro. O bebê não vai aprender dessa forma. Cada dia ele vai estar num lugar, não vai aprender. Então, precisa ter ritual do dia, ritual da soneca, ritual do bom dia. Então, acabou de acordar, é dia. Dá o bom dia para o seu bebê mais gostoso do mundo. Abre a janela, para que ele perceba, agora eu acordei, agora eu posso brincar. Agora não. Acordou às 4 da manhã, não está na hora do bebê acordar ainda, não dá bom dia, não foca no olho, bota para mamar e põe para dormir de novo. Que ele vai aprender que, não está na hora ainda de acordar, não recebi o bom dia da minha mãe. Claro que não é de forma racional, viu, gente? Eu falo isso para vocês entenderem, para ficar mais didático, né? Bebê não tem maturidade para ter isso de forma racional, mas é o que acontece de forma irracional, de forma instintiva, tá? Ele percebe, ele sente, ele vê, ele entende quando você fala bom dia e abrir a janela, acabou. Ele vai saber dentro dele que agora é hora de acordar, que ele vai poder brincar, que ele vai poder ver o dia. Então, é importante estabelecer ritual, sabe? Não achem que é baboseira, que é, sei lá, não precisa, é muita frescura. Tem gente que acha que é frescura. Fala, eu vou ficar fazendo um ritual e aí quando eu for viajar, fazer qualquer coisa que meu filho for sair da rotina, ele vai ser ruim, ele não vai entender. Muito pelo contrário. Quanto mais rotina você tem na sua casa, quanto mais ritual você tem na sua casa, mais fácil vai ser o seu bebê quando você sair de casa, quando você for passear com ele. Mais tranquilo ele vai ser. Porque ele já sabe, ele está seguro de tudo que acontece. Ele sabe que quando ele precisar descansar, ele vai descansar. Ele sabe que quando for hora de dormir, ele vai dormir. Então, é um equívoco você achar que rotina vai atrapalhar a sua saída da rotina. Olha que coisa interessante, né?
Vou repetir, é um equívoco você achar que a rotina do bebê vai atrapalhar o bebê na hora de sair da rotina. Não vai. Pelo contrário, vai facilitar o seu bebê sair da rotina, vai facilitar o seu processo de passear, de viajar, de sair, tá? Porque o seu bebê vai ser um bebê que tem rotina, que tem ritual, que já entendeu a hora de dormir. Vou só recapitular aqui os 5 erros, então, que a gente falou aqui na live de hoje, que as mamães cometem muito na hora de colocar o bebê para dormir. Os 5 principais erros são: não se conectar com o bebê, não dar bola para o ambiente de sono do bebê, ignorar os sinais de sono, o conceito de rotina adaptada, não identificar corretamente as janelas de sono e não dar bola para os rituais de sono. Tá? Esses 5 erros vocês não devem cometer, anotem, fiquem atentas, estejam presentes para esses erros, tá certo? Para que vocês não cometam. Quando vocês estão presentes para uma coisa, quando vocês entendem uma coisa, fica muito mais fácil dessa coisa acontecer, de vocês perceberem isso, tá bom?